Tenho certeza que você nunca vai ver um projeto tão fofo como o que eu vou mostrar no vídeo de hoje. E eu trouxe esse projeto da minha aluna Poliana exatamente porque ele é um puro exemplo do que é possível uma pessoa alcançar em pouquíssimo tempo utilizando o método certo. A Poli entregou esse projeto aqui, que foi a sua missão número 2, a apresentação de sucesso do seu projeto, com apenas 1 mês e meio dentro da SPMT. Isso sem nunca ter tido contato com a ArchiCAD antes de ser minha aluna. Pontuando 20 de 25 pontos dentro do relatório de avaliação dela. Ou seja, uma pontuação alta para uma pessoa que se dedicou de uma forma rápida e esperta dentro do método correto. E alcançando o resultado mais fofo da face da terra que eu vou mostrar no vídeo de hoje. E nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente quais foram os acertos que ela teve dentro desse projeto para alcançar o nível de apresentação de sucesso para todos os projetos dela, inclusive esse que eu vou mostrar, para que você possa pegar de boas referências para os seus projetos hoje dentro do ArchiCAD ou até mesmo fora dele. Porque esse é exatamente o objetivo dessa saga de vídeos de analisando projetos dos meus alunos lindos e maravilhosos. E para quem ainda não me conhece, eu sou a Bela, eu sou professora dos meus alunos dentro da SPMT e também aqui dentro deste canal, onde meu único objetivo é te mostrar que é possível fazer projetos incríveis, maravilhosos dentro do ArchiCAD de uma forma rápida e inteligente. E o projeto que eu vou trazer exatamente na análise de hoje vai demonstrar tudo isso. Se você inclusive caiu de paraquedas nessa análise específica, eu te convido a assistir as últimas análises, porque já teve análise de outros projetos diferentes, né? Hoje a gente vai falar de um projeto de apresentação de sucesso de interiores, só que já teve outras análises mais com vários pontos para você aprender e pegar de repertório e referência também. Inclusive, se você quiser maratonar essa saga, vou deixar o link da playlist completinha aqui na descrição pra você. E se você já curtiu a vibe, o projeto, sei lá, referência ou qualquer coisa que você já até curtiu até o momento, vou te pedir pra você já deixar aquele joinha maroto aqui nesse vídeo pra falar pro YouTube que esse conteúdo é relevante pra outras pessoas que são arquitetos que também precisam de referência. Eu acho que esse é muito relevante, inclusive, tá? E te convidar também a se inscrever aqui no canal e ativar a notificação sininho, porque afinal de contas, essa saga estamos, graças ao bom Deus, conseguindo liberar um vídeo toda semana, além de também ter a playlist de ArchiCAD para iniciantes, que se você eventualmente quiser aprender ArchiCAD do zero na prática, você também pode aprender gratuitamente aqui. E sem mais delongas, vamos para a roda de pontos dessa missão, que ficou assim. A Poli pontuou o critério máximo no critério arroz com feijão bem feito, ou seja, ela entregou tudo que eu julgo necessário para uma apresentação de sucesso bem feita, que é um tour interativo para o cliente dela, para que possa caminhar e sentir o projeto, que é também a execução de planta humanizada, cortes humanizados, para que a pessoa consiga entender a proposta total que foi feita, e também a entrega em PDF, porque isso é uma coisa muito importante mesmo nos dias de hoje, para que você consiga documentar a sua entrega para o cliente, seja por uma questão contratual ou seja por uma questão prática mesmo. Além disso, ela gabaritou no critério Lego Master, que inclusive eu vou comentar mais a fundo dentro desse vídeo, e também pontuou aí um alto ponto no critério Explorador, que é um dos critérios mais importantes, já mencionei aí sobre ele em vários outros vídeos, mas é o critério que todo aluno meu, até a missão 2, tem que desenvolver, porque é o critério que permite com que você consiga utilizar o que é nativamente disponibilizado dentro do ArchiCAD, o que faz toda a diferença no seu dia a dia. E mesmo não tendo tirado nota máxima nos critérios de Lego Master e Miss Projeto, a Poli não deixou a desejar de forma alguma, e é exatamente isso que eu vou te mostrar agora dentro das apresentações que ela fez. Então bora lá pra tela do BIMX da Poli, porque eu vou te mostrar todos esses acertos e como você também pode acertar como ela, e também quais seriam os pontos que eu pontuaria pra Poli pra ela se aprimorar. E se você for uma pessoa esperta, que eu tenho certeza que você é, você vai aproveitar esses pontos e já anotar para que você pegue de boas referências ou boas práticas para os seus próximos projetos. Então bora lá? Então vamos começar aí apresentando o BIMX da Poli, que basicamente foi o BIMX que ela entregou aí da nossa missão. Começando a apresentar o projeto em si, que é o quarto dos gêmeos, né, que é um dos briefings que a gente disponibiliza dentro da SPMT, que basicamente cada missão tem seus briefings e a pessoa ela pode tanto apresentar projetos externos como projetos internos do próprio SPMT para serem avaliados. E a Poli escolheu exatamente esse projeto porque ela trabalha com projetos de interiores e dá para perceber que ela tem
tem aí um capricho, uma visão diferente para os espaços. E quando se trata de representação, ela entregou muito bem, acertou muito a mão aí na primeira prancha dela, que foi a prancha de planta humanizada, conseguindo muitos pontos no critério explorador, exatamente porque ela utilizou de tramas humanizadas, né, que são tramas feitas através de imagens, e também da utilização de sobreposições gráficas nos elementos corretos, como aqui dentro das almofadas, ela aplicou uma determinada sobreposição gráfica, ela modelou o colchãozinho das camas com outro elemento, conseguindo aplicar uma outra sobreposição gráfica, e depois aqui o próprio berço, dá pra perceber que ela deixou como um terceiro elemento, aplicando então uma terceira sobreposição gráfica diferenciada. Esse tipo de técnica que a gente utiliza para humanizar plantas, ela é uma técnica que pode ser levada para outros projetos. Então, uma vez que você fez essa planta humanizada, você pode levar essas sobreposições gráficas que foram feitas para outros projetos, fazendo com que o seu processo de trabalho fique ainda mais rápido, né? Nos próximos projetos, fazendo plantas humanizadas cada hora mais rápidas. E o mais impressionante é perceber que ela não precisou usar nada de Photoshop para fazer uma planta dessa, e que provavelmente foi feita em poucos minutos, o que é a parte mais divertida do arcade. Outro critério que foi muito bom aqui na planta dela, no critério de senso de projeto e de Lego Master, foram as questões de pontuações de cotas. Então dá pra perceber que a sistematização das cotas, dela ter feito a parte de locação dos mobiliários e depois a dimensão inteira, aqui também a locação de mobiliários e depois a dimensão inteira da parede, com a parte da janela, e aqui também, né, a dimensão da porta e depois a dimensão completa do cômodo. Isso daqui fez com que o projeto fosse facilmente lido sem ficar poluído. Fora que a paleta de cores que ela escolheu aqui, remetendo à linguagem da SPMT, né, que também é rosa, também deixou aí uma leitura muito mais divertida, muito mais legal aí de ser vista, principalmente num quarto que é para 2 bebês. E quando a gente passa para as elevações, aí sim que a gente já começa a ver as altas pontuações dos critérios de Miss Projeto. E a parte mais interessante para mim aqui dessas elevações é exatamente a questão de texturização que foi trazida aqui. Então dá para perceber que a parede do quarto, ela é texturizada, assim como a cortina, assim como a poltrona, assim como a parte dos tecidos. Isso porque toda a parte de superfícies do modelo foi muito bem configurada lá atrás, lá na missão 1, que ela usou inclusive o mesmo projeto. E exatamente por ela trazer essa textura que remete a esse tato, né, que ela tem quase que uma sensação de, cara, isso daqui não é 100% liso, isso daqui tem uma textura. Essa configuração, ela é rebatida para a parte de apresentação de sucesso. Ou seja, ela configurou muito bem o modelo dela. Ela fez um modelo arroz com feijão muito bem feito. Inclusive, a pontuação dela da missão 1 foi muito alta, exatamente porque um dos critérios do Miss Projeto dela, que foi essa questão de trazer texturas muito bem configuradas, pontuou muito para ela na missão número 1. E exatamente essa qualidade de modelagem, de superfície, de configuração que ela teve na missão 1, ela rendeu um ótimo resultado para a missão 2. Através apenas de configurações pequenas no próprio corte e na própria elevação, ela trouxe essa questão da superfície à tona, demonstrando aí tanto essa textura que tá ali no 3D na apresentação na hora dos cortes e das elevações. E quando eu falo cortes e elevações, são bem similares, né? Mas aqui no caso, ela utilizou a ferramenta corte para fazer as elevações internas do cômodo. O que tá tudo bem, não tem nenhum erro, nenhum ponto a respeito, mas é interessante você perceber que você pode utilizar 3 ferramentas diferentes para fazer representações de elevações internas, que são as ferramentas de corte, elevação e elevação interna também, e isso você pode usar tranquilamente. Além disso, outro ponto que é muito legal de ser falado é em relação à modelagem de decoração, o que na hora de uma elevação como essa faz toda a diferença. Então a gente pode ver elementos como toalha, como a parte dos potes, a parte dos vasinhos, as almofadas, a parte da arandela, a parte das tomadas, que eu sempre vivo falando para vocês, que faz total diferença ali na hora de você meio que dar esse feeling do projeto. E todas as questões decorativas como foram feitas no modelo 3D, né, não é simplesmente uma mera colagem na elevação interna, reflete de forma muito legal em todas as elevações. Então dá para trazer esse ar mesmo de humanização em todas as vistas possíveis, sem ficar gastando muito tempo com isso. E outra pontuação muito bem feita no critério Miss Projeto foi a relação de humanização. Então aqui quando a gente olha a parte das luminárias, a parte das arandelas, do lustre, né, da parte dos trilhos, todos eles são iluminados. Então foi colocado uma trama de gradiente representando essa iluminação saindo desses pontos estratégicos, ou seja, deixando claro para o cliente o que é iluminado e
e o que não é iluminado. Isso faz total diferença para exatamente o cliente entender no dia a dia que esses pontos, por exemplo, do lado do berço são arandelas que vão ter esse estilo de iluminação. Esse, inclusive, é um dos pontos que eu mais dou de dica e até dou aquela exigida, aquele puxãozinho extra, né, nos meus alunos, porque faz toda a diferença você trazer essa humanização para suas apresentações, principalmente numa apresentação de sucesso, que é aquela apresentação que você vai fazer um estudo preliminar, que você vai fazer um anteprojeto, que vai ser a apresentação que você vai mostrar no seu dia a dia para aprovação de um projeto pro seu cliente. E é exatamente quando você traz esse tipo de humanização, mesmo que de uma forma sutil, você deixa mais claro o que você está demonstrando de ideia e também você deixa mais palatável pro seu cliente entender. E é lógico que um dos poucos pontos aqui que eu colocaria de aprimoramento dentro da Polly, da missão dela, para que ela pontuasse ainda mais no critério de Miss Projeto, seria a questão de uma humanização ainda maior. Isso porque muitas vezes o cliente ele tem uma dificuldade de entender qual que é a escala das coisas, como que ele vai se encaixar naquele espaço. Por mais que a gente tenha o óculos de realidade aumentada, que facilita bastante, as vistas humanizadas, que também facilitam bastante o entendimento, é sempre muito legal você trazer uma escala humana. Como, por exemplo, da Calunga, que eu já mencionei aqui numa avaliação feita do projeto da Gi. Quando a gente traz esse tipo de humanização extra, né, de trazer essa imagem de uma pessoa real, de um tamanho real ali pro ambiente, aí dá uma sensação ainda mais de entendimento e ainda mais de sensibilização do tamanho das coisas do projeto que você tá propondo. Esse ponto garantiria uma pontuaçãozinha extra pra Polly nesse critério, que inclusive, se você quiser anotar, é ótimo pra você prever dentro das suas próximas apresentações de sucesso. Outros pontos muito positivos que eu preciso pontuar é a questão desse alinhamento impecável entre as pranchas. Então dá pra perceber que todas as pranchas elas têm o mesmo tamanho, elas estão muito bem posicionadas e à medida que você vai andando, né, de uma pra outra, você percebe que os cortes estão posicionados no mesmo lugar. Por mais que soe besta, esse tipo de alinhamento ele garante aquela sensação de tudo tá em ordem, sabe? Aquela sensação de meu toque pode descansar. No caso, meu toque pode descansar, porque eu fico muito satisfeita quando eu vejo esse tipo de alinhamento. E o seu cliente, por mais que ele não raciocine isso, é uma sensação de conforto que dá pra trazer extra. Então, esse alinhamento garantiu uma boa pontuação no quesito de Lego Master pra Polly, porque, afinal de contas, você garantir que todas as informações estão ali de uma forma legal, bem dispostas, alinhadas de prancha pra prancha, é aquele esforçozinho extra que merece ser pontuado. E outro ponto legal de mencionar é a relação do carimbo, né? Dá pra perceber que o carimbo é muito bem feito. Foi aplicado aqui um logo em PNG, retirando o fundo exatamente pra mesclar com essa margem aqui do carimbo, que tá uma margem opaca, e também a parte de coloração tanto aqui do carimbo quanto das documentações estarem mais ou menos paralelas, garante uma legibilidade muito legal ao projeto. O que, na minha opinião, por mais que eu fique assim com o rosa, já que é a cor da SPMT, mas eu achei que ficou muito bem casado ali com a proposta do projeto, com a coloração do projeto, né, com a paleta de cores que foi feito o projeto, e também garantiu legibilidade, porque dá pra perceber que essa coloração dentro do fundo que foi proposto do projeto, né, mesmo aqui nesses pontos um pouco mais escuros, garante uma boa legibilidade em termos de contraste. E falando documentação, a gente já falou um pouco do sistema de cota dentro da planta, né, que foi bem feito, porque foi cotado a parte dos móveis e depois as medidas inteiras, e isso também acontece no corte. Porém, existem algumas ordens de cotagem que aí foram pontuadas, que no caso eu pontuei pra Polly e eu recomendo de você se perguntar se faz sentido pra você ou não, que é a questão da ordem das cotagens dentro dos cortes e das elevações. Quando a gente fala de ordem de cotagem, a gente fala, por exemplo, que mais próximo do item cotado estão as informações mais específicas. Então, por exemplo, aqui com essa cota que marca o tampo do trocador, depois aqui essa prateleira e depois aqui a prateleira de cima e depois uma cota geral. O que faz todo sentido numa questão de leitura, né? Você vai ler as informações mais específicas, depois as informações menos específicas. E é exatamente quando você entra nesse tipo aqui de situação que acontece um pouco de problema de leitura. Exatamente porque não está sendo cotado as coisas do mais específico para o menos específico, é um pouco mais fácil de você se perder no que exatamente está sendo cotado. Por exemplo, aqui dá para perceber que essa cota de 0,88 é do topo aqui dessa demarcação, né, dessa cabeceira aí da Aurora e do Dominique, no caso. Que graças a Deus não foram Valentina e Enzo, né, já colocando aqui. Foram Aurora e Dominique, que são nomes muito mais diferenciados para gêmeos. Arrasou, bonito! Aplausos!
Nessas situações de cotagem, o que é interessante? É interessante que a gente deixe a cota mais específica mais próxima do ponto, então deixando mais centralizado. Por mais que não fosse tão bem posicionado em relação a essa cota geral aqui, ele ficaria mais bem colocado para um entendimento de que, olha, o que está sendo cotado é aqui, essa cabeceira. E como essa cota já existe na elevação daqui da esquerda, ela poderia muito bem ser eliminada aqui da elevação da direita, não precisando ter essa informação aqui e deixando o caminho muito mais livre para a cotagem das prateleiras aqui que seguem, o que deixaria um entendimento muito melhor. Além disso, um dos quesitos que eu mais me importo, que para mim é um dos mais importantes na avaliação de uma missão de apresentação de sucesso, é o quesito de senso de projeto. E para esse critério, a legibilidade das informações é muito importante. Ou seja, não basta só a cota existir, ela precisa estar legível e entendível. Por isso que a questão do posicionamento das cotas é muito importante e também por isso que a questão de coloração, se você coloca fundo ou não nas cotas, também é muito importante para você demonstrar que aquela informação ela consegue ser visível e entendida. Ou seja, se eu tô cotando um rodapé, eu estou vendo que eu estou cotando um rodapé, eu estou entendendo o que aquela cota está dizendo sobre o rodapé. No caso, não sou eu, né, mas o cliente que é leigo e que precisa normalmente ter essas informações de uma forma assim, ó, instantânea, entendida, para que a proposta de projeto possa ser aprovada o mais rápido possível. E obviamente que isso é um dos pontos de melhoria, principalmente aqui em cotas mais baixas, né, quando a gente tem muitos pés de elementos, por exemplo, de banquinho, de poltrona, da mesinha de fundo, né, se tem bastante peça aqui no caso, é interessante desse tipo de cota ela sempre contar com um fundo opaco, exatamente para você conseguir manter a mesma paleta de cores, só que aqui você consegue colocar meio que um fundinho para que a leitura dessa informação fique mais fácil. E todos esses pontos é o que eu sempre falo pra Polly, que são pontos apenas de melhoria, porque o projeto dela já é simplesmente incrível, 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 incrível. E não só no quesito de modelo dentro do arcade ou representação dentro do arcade, mas em relação à concepção. A Polly realmente ela consegue acertar esse tino aí incrível dos projetos, deixar todos os projetos delas muito fofos, muito bem acabados, com ótimas soluções projetuais que eu mesma fico babando pelos projetos que ela me mostra. E se você também gostou do projeto da Polly, ou da análise, ou das dicas que eu dei por aqui, deixa aqui nos comentários, me conta mais sobre o que você achou, sobre o que você tá achando dessa saga aí de análise de projetos, se você já assistiu os outros, se você ainda não assistiu, você caiu de paraquedas aqui, me conta, me conta. Eu sou geminiana, eu preciso conversar com vocês, nem que seja pelos comentários, tá bom? Combinado? E não esquece de compartilhar esse vídeo com outras pessoas mais que possam interessar aí de aprender arcade de uma forma mais rápida e entender que sim, é possível fazer projetos de interiores de uma forma super caprichada, super primorosa dentro do arcade. E dito isso, vejo você lá no Instagram se você quiser comentar mais ou conversar mais a respeito. Um bem beijo e até o próximo vídeo.